Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, o Cá Entre Nós de hoje traz um tema que vai muito além dos perfumes e fragrâncias do dia a dia. Vamos falar sobre o poder do olfato na nossa vida, a ciência que explica por que um aroma pode despertar memórias, emoções e sensações tão marcantes. E como a aromaterapia pode ser uma aliada no equilíbrio e bem-estar. Para essa conversa, recebemos Rômulo Marinho Melo, farmacêutico formado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em cosmetologia pela PUC do Paraná e mestre em agronomia pela Universidade Tecnológica Federal também do Paraná. Rômulo é destilador, produtor de plantas medicinais, professor fundador da Tua Óleos Essenciais, aromaterapeuta certificado e atual presidente da Abraroma, na gestão de 2025 a 2028, atuando no fortalecimento da aromaterapia no Brasil. É com muito prazer que eu recebo o meu amigo Rômulo e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado. Agradecemos o seu tempo aí em poder dispensar aí alguns dos seus conhecimentos sobre aromaterapia aqui para Cá Entre Nós. Ô Rômulo, para começarmos o nosso bate-papo, queria saber o seguinte: o olfato costuma ser menos lembrado do que os sentidos da visão e da audição. Porque ele é tão essencial para a nossa experiência de vida? Olha, o olfato ele é um sentido extremamente importante, né? Talvez as pessoas não entendam tanto a importância do olfato porque ele não gere tanto estímulo quanto a visão e a audição, né? Mas o que é legal a gente falar é que o olfato ele é o resultado de milhões de anos, né, de evolução, né, como os outros sentidos também, mas esse aperfeiçoamento do olfato, né, ele passou por, assim, 3 grandes deveres, que eu sempre falo, né, nas minhas aulas e palestras, que eles são o seguinte: busca de parceiros, né, então o cheiro, né, fazia com que os nossos ancestrais, né, tivessem essa busca de parceiros, detecção de perigos, então o cheiro de um animal, o cheiro, né, de um alimento estragado, por exemplo, tá? E também a busca de um alimento saudável, né, para você ingerir e você ter saúde e você continuar, digamos, o seu processo de vida, né? Então, trazendo isso para os dias atuais, né, eu sempre tenho um exemplo que eu falo, que aí as pessoas começam a entender realmente a importância de você ter um olfato apurado, né?
que é, por exemplo, quando você sente o cheiro de gás de cozinha em casa. Então, quando você sente o cheiro do gás em casa, é automático, né? O teu cérebro já liga, assim, o modo fuga, né? E fala assim, opa, tem alguma coisa errada, tá vazando gás, eu preciso, né, estancar isso, preciso ver o que está acontecendo. Então, o olfato, né, ele consegue detectar moléculas que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ouvir, e então são coisas que estão, né, no ar, e quem é que não gosta do cheirinho de casa limpa, de roupa lavada, né, o hálito, ou o cheiro do banho tomado. Então, realmente, o olfato, ele tem, assim, uma importância muito grande na nossa vida, e a gente acaba não tendo essa total percepção disso, talvez, né, por assim, por a gente não ter tanto estímulo, né, no dia a dia. Perfeito. Ô, Rômulo, muitas pessoas dizem, é só um cheirinho, mas nós sabemos que não é bem assim. O que a ciência já sabe sobre a relação entre aroma, memória e emoção? A ciência, ela já fala muito sobre isso, né? Hoje em dia tem livros escritos, temos um Nobel de medicina que decodificou, né, o mecanismo do olfato. Então, quando eu escuto assim, né, que óleo essencial é só um cheirinho, isso acaba me dando até um tipo de arrepio, assim, porque eu que trabalho com isso no dia a dia, eu fico até um pouco chateado, porque, né, sei que as pessoas talvez não entendam a real importância, né, dessa ferramenta, desse mecanismo, né, mas as pessoas não imaginam o quanto o olfato impacta, né, o nosso dia a dia. Tá? Uhum. Mas é uma pergunta bem complexa, né? Uma pergunta bem abrangente, que eu vou tentar simplificar um pouquinho. O que a gente fala, né? Quando a gente está falando sobre memórias, aromas e emoções, né? O que acontece é que quando a gente sente um cheiro, né? Um aroma, né, ele pode remeter a situações passadas ali, e é impressionante, né? Você é carregado mesmo para um determinado instante, o momento que você viveu na sua vida, e isso acaba se tornando vívido novamente, né? Então, quando a gente fala, né, do óleo essencial, a gente fala aí que são dezenas de moléculas aromáticas naturais, né, agindo e sendo detectadas pelo nosso sistema olfativo, né, enviando estímulos químicos, então, para o teu sistema nervoso central, né? E o teu sistema nervoso central, então, vai fazer uma conexão com o sistema límbico, né? Que é o nosso cérebro emocional. Então, ele é muito ligado a essa parte de emoções, luta-fuga, bem-estar, motivação, sabe? Então, Nelson, o que a gente sabe hoje, né, dessa relação é isso. O nosso olfato acaba detectando esses aromas, né? E a partir disso, né, dessa química dos óleos essenciais, né, você tem ali ou um relaxamento através do teu sistema límbico, ou você tem um estímulo através do teu sistema límbico. Vai depender muito de que tipo de planta que você está usando, né? Que tipo de óleo essencial oriundo da planta que você está usando. Qual que é a tua relação com aquele aroma também, vai depender muito. Então, assim, é um tema bem complexo, né, que gera aí horas de conversa facilmente, se a gente quiser. Faço ideia. Realmente, o aroma, ele traz, como a minha pergunta mesmo, comentou contigo, deu esse gatilho, traz lembranças, recordações, e pode você ter outros tipos de tratamentos aí, né, Rômulo? Exato. E até pegando um gancho nisso, nessa explicação, Nelson, a gente fala muito sobre comportamento, sobre memória de longo prazo, né? Então, a memória olfativa é uma memória de longo prazo, e ela fica lá no interior do nosso cérebro. Tem várias situações que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia aqui, tá? Então, por exemplo, uma vez eu tive com uma paciente, ela sentiu o cheiro de capim-limão, óleo essencial de capim-limão, e ela já era uma
uma pessoa assim, um pouco mais de idade, né? Mas foi engraçado que ela lembrou que era o chá que a avó dela fazia quando ela morava em Rondônia. Ela era criança, então, tipo assim, ela voltou 50 anos da vida dela, né? Então, trouxe ótimas lembranças, ótimas recordações, mas a gente tem que sempre lembrar que às vezes o gatilho pode ser um gatilho ruim. Então, quando a pessoa sente um cheiro que não agrada ou que traz uma lembrança que não é legal, o que a gente faz como aromaterapeuta é imediatamente mudar esse aroma para sanar essa lembrança, né, ruim, e fazer com que a pessoa volte ali digamos, ao presente. Daí a importância do olfato. Exato. Indo para o campo prático, o que é aromaterapia, assim, de uma forma bem clara e acessível, sem técnica, senão a gente não vai entender, tá bom? Sim. A aromaterapia, resumindo assim, ela é uma prática que utiliza óleos essenciais extraídos de plantas para promover o equilíbrio físico, mental e emocional. Simples assim. Ela é uma ciência simples, tá? Não tão simples, porque a gente já veio falando um pouquinho, né, nas perguntas anteriores aí, mas o legal é que a aromaterapia ela já é reconhecida pela OMS, tá? No Brasil ela já está integrando as práticas integrativas e complementares do SUS. Então ela é uma arte e uma ciência de misturar esses óleos essenciais para harmonizar o corpo e a mente. E quando a explicação é simples, como você disse, é porque a coisa é descomplicada. É só uma questão de você fazer parte disso. Né? Isso é muito interessante. Exato. Rômulo, no dia a dia, a gente enfrenta estresse, ansiedade, dificuldades com foco, sono, enfim. Como que a aromaterapia pode auxiliar nesses desafios cotidianos? A gente tá vivendo uma época, né, de muito estímulo, né, principalmente audiovisual, por conta de Instagram, rolagem de tela, que o pessoal fala, né, as pessoas estão cada vez mais perdendo tempo precioso para ficar sentado no sofá, né, às vezes consumindo conteúdos que não tem uma agregação de valor propriamente dito no dia a dia, né. A aromaterapia, ela é a ciência, assim, ela é a arte de te desacelerar, né, mesmo que você queira um estímulo, né, o pessoal fala, o óleo de alecrim é estimulante. Mesmo assim, o fato de você ter um óleo essencial genuíno, bom na tua frente ali, ele te remete à natureza, ele te puxa, assim, eu brinco que às vezes você está numa selva de pedra, mas se você tem um óleo essencial na tua mão, parece que ele te clareia a tua mente, você tem esse retorno ao teu ser, ao teu eu, e isso é muito bacana, né? Então, a gente tem alguns métodos que são conhecidos já, né, dentro do uso da aromaterapia, que a gente pode fazer uso dos óleos essenciais, então, para ter esses benefícios, né, que eu acabei citando. Mas acho que o mais conhecido de todos, e o nome já fala, né, aromaterapia, né, é pela inalação, né, você sentir o cheiro, né, desse óleo essencial. Então, você pode fazer inalação diretamente no frasco, a gente chama de inalação direta, né? Você abre um frasquinho de óleo essencial, desrosqueia a tampinha e cheira diretamente no frasco, tá? Então, isso é por exemplo, a inalação direta que a gente fala. Mas aí você pode usar em difusor, né, de porcelana, de tomada, tem aqueles difusores ultrassônicos também, que fazem aquela névoazinha, que é bem bacana também de ter. Tem aqueles inaladores pessoais, né, que a gente encontra muito na farmácia, de uma marca bem conhecida para descongestionamento nasal, né, que ele é tipo um stickzinho, você cheira ele também. Então essa seria a parte de inalação, né. E é bem legal falar que às vezes você tem um estímulo físico, né, fisiológico, sem nem encostar na molécula, só mesmo sentindo o cheiro, tá? Então, um óleo, por exemplo, manjericão, ele tem, assim, o poder, digamos assim, de fazer salivar, você fica com fome, sabe? Então, são estímulos sensoriais que você vai recebendo ali durante o uso, e isso acaba fazendo com que você, né, tenha
funções fisiológicas alteradas sem, como eu falei, sem mesmo nem tocar no óleo essencial, né? Isso falando da inalação. Mas agora, a gente pode falar também sobre a aplicação tópica, né? Que daí seria um uso mais fisiológico mesmo. Então, óleo essencial diluído em cremes, em óleos carreadores, né? Então, um óleo vegetal, que, por exemplo, a gente tem semente de uva, né? Ou jojoba, ou óleo de oliva, que seja, que eu acho que o pessoal, né, costuma ter em casa. Sim. Pode ser um óleo que você pode usar, né? Então, você dilui o óleo essencial em óleo vegetal e faz uma massagem nos pés, nas pernas, né? Então, isso a gente chama de aplicação tópica, né? Uma massagem, né? O uso em cremes, ou até mesmo uma máscara capilar, que o pessoal tem usado bastante contra a queda de cabelo. Então, essa é uma forma também de uso, tá? Outra coisa legal de lembrar são os banhos aromáticos, né? Antigamente, né, hoje em dia, spa é sinônimo de luxo, né? Luxo, o spa, né, ele vem sanitas per aquas, então, tipo, eles falavam, né, que essa saúde pela água, então, lá do tempo dos gregos, eles já faziam esses banhos aromáticos, né? Então, hoje, a gente acaba não fazendo tanto isso, mas assim, eu recomendo bastante, sabe? Às vezes você chega em casa exausto do trabalho. Vou dar um exemplo, né? Eu, às vezes, quando dou aula, fico muito tempo em pé durante o dia, à noite, eu tô com sono, eu tô cansado, mas aquela dor de perna latejante, assim, ela é difícil de você pegar no sono. Aí você pode fazer ali uma formulaçãozinha, por exemplo, com capim-limão, um gengibre ou um hortelã-pimenta, e você passa nas pernas, ele dá aquele alívio momentâneo e você já consegue começar a relaxar para dormir. Então, é bem interessante esses métodos, né, de uso. E lembrando, né, que cada óleo essencial tem a sua propriedade específica, né? Então, por exemplo, a lavanda a gente usa para relaxar, né? A lavanda angustifolia, né, que vem da França, que vem da Bulgária. O limão, por exemplo, tem pesquisas falando que ele, inclusive, ele é muito utilizado contra a depressão pós-prandial. Então, o pessoal usa para ganhar foco depois de uma refeição muito pesada. Então, ele tem esse poder de te energizar, né? Então, depende muito do para que você quer, qual que é o momento que você está pensando em utilizar esse óleo essencial, como que você vai utilizar esse óleo essencial. E aí eu sempre falo, né? Conhecimento é poder, e é por isso que eu até aceitei o teu convite, Nelson, porque eu acredito que quanto mais boa informação chegar nas pessoas, mais elas têm capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, e sabendo o que é certo, utilizar essa ferramenta como, assim, como digamos, um benefício, né, para a sua saúde. né, Romulo? Com propriedade, sabendo, ouvindo, instruindo, e como você disse, o conhecimento ele é fundamental para que você não saia fazendo misturas, né, indevidas, e conhecer um pouco daquilo que está fazendo é muito, muito importante. E é claro que eu até agradeço você essa fala, porque o nosso intuito é esse mesmo, é trazer pessoas que sabem o que estão fazendo para passar informações corretas para os nossos seguidores, nossos telespectadores, nosso canal da TV também. Isso é muito bacana. Muito obrigado. O Romulo. E voltando a falar do público, né? Então, para o público em geral, pode haver uma confusão entre a fragrância sintética e o óleo essencial natural. Qual é a diferença e por que isso importa tanto? É bem importante, né, essa diferenciação, e eu acho que, na verdade, a grande diferença é que um é natural e o outro não, né? O outro é produzido no laboratório, né? O outro, você fabrica, né? Um vem diretamente da planta, né? Eu brinco, quando você vai fazer uma destilação de óleo essencial, a tua parte ali é a parte que é moleza, né? Porque a planta, ela demorou milhões de anos, né, de desenvolvimento, de evolução, para chegar naquele perfil aromático para atrair polinizadores ou para se defender no campo, né? Porque ela é um ser sérsil ali, ela está parada, né? Ela não pode se mexer, então ela tem ali inúmeros sinalizadores químicos, né? E o óleo essencial faz parte disso. E aí eu brinco, né? Que eu só tenho assim, o trabalho de colhê-lo, né? E destilá-lo. Então, assim, quem faz esse grande trabalho, assim, a nossa
as grandes artistas são as plantas, né? Então aí a gente já vê uma diferenciação de preço, por exemplo, tá? O óleo essencial ele é muito mais caro do que um produto sintético, né? Porque sintético você é uma produção desenfreada, né? Você tendo os reagentes necessários, você pode fazer quantos litros forem necessários, né? O óleo essencial já não é assim. Você tem ali realmente digamos, uma sazonalidade que você tem que respeitar das plantas, né? Tem planta que geralmente a gente colhe no verão, né? Tem planta que geralmente no inverno você não consegue ter colheita. Então, isso é uma das grandes diferenças, né? Mas a segunda grande diferença é que o óleo essencial ele é terapêutico e a fragrância sintética ela não é terapêutica. Super importante. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso, né? E aí a gente separa os nomes, né? Aromaterapia, uso do óleo essencial para bem-estar terapêutico, né? Aromacologia, né? Que também está abrangendo dentro da nossa associação, né? Da Abraroma, né? A Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromacologia. Aromacologia é quando você tem um bem-estar através de um aroma que não necessariamente é de um óleo essencial. Vou dar um exemplo. Quando que a gente já quem aqui, né, que nunca passou na frente de uma padaria, por exemplo, e tava o cheirinho de pão quentinho, e o teu olfato te avisa, dá aquela roncada no estômago, né? Você, puxa, não almocei ainda, não tomei café, já é aquela coisa que te desperta aquela fome, né? Ou o cheirinho de café pela manhã, tipo, é o cheiro o dia começou, vamos em frente, teu cérebro já entende isso, né? Então, a aromacologia é esse poder do teu olfato de discernir esses cheiros, tá? Mas o aroma do café, ele não é propriamente dito terapêutico, sabe, Nelson? Então, acho que a grande sacada que a gente tem que separar as coisas é isso, sabe? O óleo essencial, ele é terapêutico. Outros tipos de aromas, eles têm um benefício, às vezes, momentâneo, de bem-estar, mas, por exemplo, você passar um perfume na pele não vai te livrar de de uma picada de pulga, vamos falar aqui, uma picada de inseto, entendeu? Então, já um óleo de citronela vai fazer uma repelência ali por X tempo, entende? Então, acho que essas coisas, assim, são legais a gente pontuar, porque às vezes as pessoas elas não entendem essa diferenciação que eu acho bem importante também ser citado. Perfeito. Rômulo, me diga só, para quem está começando agora, quais são os cuidados e orientações de segurança no uso dos óleos essenciais? Olha, eu sempre falo, né, que a diferença entre a dose, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, apesar de ser natural, não significa que ele não é uma substância que pode te fazer mal, né? Então, para quem está começando agora, né, para quem quer começar a usar óleo essencial, e eu recomendo muito, eu acho que ter uma farmacinha natural em casa te livra de inúmeros problemas, né? Então, você tem ali um tea tree, por exemplo, contra a acne, né? Você tem uma lavanda, uma bergamota LFC em casa para induzir relaxamento antes de dormir. Você tem um gengibre para ser energizante. Enfim, são inúmeros exemplos que a gente pode ir dando aqui, né? Mas, assim, do ponto de vista de segurança, né? Acho que a regra... existem algumas regras, né, que a gente fala. Então, primeiro de tudo, né? Nunca usar puro na pele. Tá? Óleo essencial, eles podem ser dermocáusticos. Então, como, por exemplo, a canela, né? Então, você pode ter um risco de sensibilização, irritação ou queimaduras até, tá? A gente tem uma regrinha que a gente fala que se você consegue utilizar, assim, se a área que você quer usar óleo essencial, você consegue cobrir com a ponta do teu dedo, como, por exemplo, uma acne, daí você pode pingar uma gotinha ali de um óleo essencial de lavanda, por exemplo, ou tea tree, né, a melaleuca, e cobrir aqui a tua acne, que ela vai secar mais rapidamente. Agora, você passar ali numa área, por exemplo, de uma queimadura, né, que você teve, encostei a mão no fogão, me queimei, passar por óleo essencial, com certeza vai piorar o teu quadro.
Então, quando a gente fala que conhecimento é poder, um pouco vale para isso, porque, por exemplo, essa regra, né, de você cobrir uma parte do teu corpo, né, com a ponta do teu dedo para você usar um óleo essencial, ele vale para vários óleos essenciais, mas não vale para alguns. Então, por exemplo, a canela do Ceilão, né, a canela casca que a gente fala, Cinnamomum verum, né, que é o nome científico dela, se passar puro na pele, vai dar problema, sabe? Então, tem que cuidar muito, né, isso. A gente tem os públicos de exceção também, então, crianças, gestantes, né, lactantes e idosos, a gente tem que ter um cuidado super especial, tá? Porque também risco de irritação, sensibilização, risco de intoxicação, tá? Lembrando que alguns óleos são fotossensibilizantes, então, por exemplo, né, quem nunca foi na praia lá, vai fazer uma caipirinha com limão Tahiti, né, e queima a mão. Por quê? Porque isso chama furanocumarina, é uma molécula, né, que está ali dentro da planta, né, ela produz na casca, ela é fotossensibilizante, e o óleo essencial leva a isso também. Então, quando a gente fala, né, dos cítricos, a gente sempre fala, não usa quando vai sair no sol, usa mais à noite, ou quer usar durante o dia porque se sente bem, então faz uma inalação, usa num colar olfativo, né? Então, algumas, né, orientações e dicas aí, né? Então, pessoas com hipertensão também devem evitar alguns tipos de óleos, né? Então, assim, você tem que estar sempre ligado quem que está recebendo essa aromaterapia, para que essa pessoa quer a aromaterapia, né? Então, é um campo, assim, que te permite muito estudo, muito desdobramento, porque tem a aromaterapia que trabalha no campo energético, tem a aromaterapia que trabalha mais no campo fisiológico, tem a aromaterapia que vai 100% na parte inalatória de olfato. Então, assim, a gente tem que sempre estar entendendo, né, quem que está usando, para que está usando e como está usando. Tá aí o conhecimento, né, Romulo? Você sempre bate na tecla que é muito importante mesmo. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Me diga só, falando aqui um pouco sobre a sua experiência na produção, como que o cultivo e a destilação influenciam na qualidade de um óleo essencial? Eu sempre falo, Nelson, que nem todas as plantas se adaptam em todos os lugares do mundo. Verdade. Então, quando a gente... Assim, são vários elos, né, da corrente que você tem que ter um processo muito sincronizado para você ter sucesso de produção. Quando você fala em plantio de plantas medicinais essencial, destilação, até chegar no consumidor final, né, do campo até o vidrinho ali que a pessoa está usando, né.
A gente tem muitos standards, né, preconizações, assim, convenções que falam sobre características químicas de determinados óleos, tá? E isso é muito importante a gente entender também. Então, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo no Brasil. Hoje, a produção brasileira de lavanda, ela está muito voltada para um tipo de lavanda, uma espécie de lavanda, que chama lavândula dentata. A lavândula dentata, ela tem níveis de cânfora estratosféricos, assim, acho que às vezes 50%, 60% de uma amostra você tem de lavândula dentata, você tem de cânfora. A cânfora, ela não é de jeito algum calmante, né? Até a gente falou ali, pessoas com hipertensão, níveis muito altos de cânfora podem levar hipertensos a terem crises. Já a lavanda que é produzida na Europa, ela é outro tipo de lavanda, lavândula angustifolia. Então, ela tem na sua composição química, basicamente, assim, os compostos majoritários, linalol e acetato de linalila. O que eles são? Extremamente calmantes, sedativos leves, né? Então, vejam que se a gente fala assim, lavanda, então, assim, nunca diferenciar uma planta só pelo nome comum, porque às vezes você tem um perfil químico de óleo essencial completamente diferente, né? Aqui eu estou falando só de duas, né, espécies aí, são inúmeras espécies de lavanda que são produzidas ao redor do mundo, né? Cada um com a sua finalidade, e eu sempre falo, não estou dizendo que esse óleo aqui de lavândula dentata é ruim, não, ele tem outra finalidade, que não seja calmante, né? Então, assim, se o óleo essencial, ele é bem plantado, né? Tem certificação orgânica, ele foi bem cultivado, teve os tratos culturais bem feitos, foi colhido na época certa, foi destilado legal ali, que a gente sempre fala que a destilação ela tem que ser com calma, uma destilação branda, com fluxo de vapor sempre controlado. Daí você, depois que, né, o vapor passa pela planta ali, permeia a planta, carrega essas moléculas de óleo, você faz o refrigeramento desse vapor para ele se tornar líquido de novo, né? Então vira água e óleo, né? Que a água a gente fala de hidrolato, né? Que é um subproduto da destilação, mas que está super em alta hoje no Brasil também. Ele deve carregar ali em torno de... Há quem diga que já não é mais subproduto, né? Já a gente... ele é a quantidade que gera é muito grande. Exato, ele é assim, a gente fala subproduto porque quando você faz uma destilação, a gente está buscando óleo essencial, né? Mas eu já vi profissionais que, inclusive, fazem destilações para obtenção de hidrolato, porque sabem que às vezes aquela planta tem baixo rendimento de óleo essencial, então às vezes não vai adiantar você destilar ela para óleo, e aí faz aquela água cheirosa, né, que é o hidrolato, para realmente virar um produto, né? Então, como você falou, Nelson, hoje ele já não é mais tratado, né, como subproduto, ele já tem essa pegada aí mais, uma importância mais elevada, porque realmente indústrias de cosméticos estão usando, aromaterapeutas, né, perfumistas, então a gente tem essa possibilidade, né, de uso. E quando a gente fala, né, de óleo essencial, né, já falamos aqui um pouquinho do que influencia na qualidade. Quando você vai, né, atrás de um óleo essencial, eu sempre digo, né, que você tem que, pelo menos, ter o nome botânico completo, qual que foi a parte da planta utilizada para fazer a extração, entender a origem geográfica, né, da onde que veio essa planta, lote, data que foi extraído esse óleo, análise cromatográfica desse óleo essencial. Então, assim, eu brinco que toda venda de óleo essencial é uma venda consultiva, porque mesmo que você pegue uma pessoa que não tenha, assim, que tenha o mínimo de noção sobre óleo essencial, você tem que dar o caminho para essa pessoa, sabe? Então, quase que uma cartilha, assim, isso, assim, quase que antigamente tinha os jesuítas aqui no Brasil, né, que faziam essa beatificação, né, dos nativos, né, dos índios que aqui estavam, dos nativos. Então é quase isso, assim, a gente tem que ir falando assim, olha, usa assim, usa assado, vai te fazer bem se você fizer esse tipo de ritual com esse óleo, né, se você usá-lo
um banho aromático, uma massagem. Então, a gente sempre tem que prezar muito por isso. Então, por isso que eu, como profissional, eu sempre fico muito grato quando tenho convites como o teu, porque eu acho que quanto mais a gente divulga boas informações, mais as pessoas vão saber usar, mais as pessoas vão se beneficiar disso. E já pegando um gancho, né, porque eu também sou pesquisador, então eu sempre brinco que qualquer óleo essencial é um celeiro científico. Né? Então, um óleo essencial, às vezes, tem o poder aí de gerar inúmeras pesquisas, né? Então tem mais isso também, né? Um óleo essencial bem destilado, de qualidade, tem ali a possibilidade de ser utilizado dessa forma. Legal. O Rômulo, e sobre a Abraroma, da qual você é o presidente agora, qual é o papel da instituição na formação, regulamentação e no fortalecimento da aromaterapia no Brasil? Olha, Nelson, a Abraroma, né, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, ela nasceu já há mais de 20 anos, né? Então hoje estou como presidente, mas eu sou bem franco em te dizer assim que é quase que nem técnico de time de futebol, né? Eu estou aqui nesse momento tentando fazer o meu melhor, mas eu sei que em breve a minha gestão vai acabar e vai vir outro profissional de calibre também, muita experiência para tocar isso. Então, a Abraroma, ela tem essa necessidade, né, de estar sempre atenta, né, na qualificação, né, para qualificar, então, a aromaterapia no Brasil. Então, a gente está garantindo sempre um rigor técnico, ético, seguro, né, para promover ensino baseado em evidências, né, baseado em estudos, porque muita gente desacredita da aromaterapia. E, na verdade, eu, assim, não fico brabo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, elas temem o que não conhecem, às vezes, né? Então, não funciona, tem pouco estudo e tal. Olha, eu já vi a aromaterapia fazer maravilhas, tá? Parte de cicatrização, parte de microbiologia, sabe? Essa parte mais olfativa de sistema límbico que a gente conversou no início do nosso bate-papo aqui. Então, assim, o que a gente, né, preza como instituição é formação séria, né? A gente tem uma certificação já, então as pessoas, né, que querem ser certificadas, elas nos procuram, elas apresentam relatos de casos, elas fazem uma prova com a gente, então a gente a gente avalia, né, faz esse escrutínio e daí faz dá essa certificação para o profissional, porque a gente entende que o cara sabe o que está fazendo, entende do que está falando, né? Então a gente tem essa defesa da prática integrativa, né, porque a aromaterapia ela é uma prática integrativa que já está no SUS, como a gente comentou. A gente está sempre promovendo pesquisas, né, patrocinando eventos, congressos científicos. A gente acredita muito nisso, tá? Principalmente a diretoria atual, né, que é composta aí de 3 farmacêuticos, mestres, doutores, uma química, mestre, doutora, também pós-doutora, e uma psicóloga. Então a gente tem ali um board, né, forte, assim, científico, exato. E sem falar nos contatos, né, que a gente, cada um tem daí, né, cada um leva para um lado, então a gente está sempre no meio, digamos, dessas pautas importantes dos óleos essenciais da aromaterapia aqui no Brasil. A gente está sempre tentando orientar, né, a população quanto a boas práticas, né, de uso da aromaterapia, com ética, né, como eu falei, e também a gente tenta valorizar a promoção, né, do aromaterapeuta como um profissional, né, então a gente está, né, sempre de olho nessas situações para que realmente a aromaterapia prospere no Brasil. Legal. Bom, muito obrigado, viu, por essa conversa aí, pela clareza com que você trouxe aí esse universo dos aromas e do olfato. É inspirador compreender que cuidar de si também pode passar por pequenas respirações
cheiros e momentos de esperança, né? De presença, inclusive. Agradecemos também a Abraroma pelo importante trabalho aí de construção ética e valorização da aromaterapia no Brasil. Eu vou, neste momento, Rômulo, colocar aqui os seus contatos e pedir que, por gentileza, você deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos ouvindo agora. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, Nelson. É uma alegria muito grande estar aqui batendo esse papo contigo. Para quem está nos assistindo, eu gostaria de deixar uma mensagem de que a aromaterapia ela é uma prática muito valiosa, que vem sendo utilizada há séculos com o nome aromaterapia, mas os óleos essenciais aí já são muito mais, já vem sendo utilizado há muito mais tempo, né? A aromaterapia ela foi um termo cunhado aí em torno de 1920, tem aí quase 100 anos, né? Pelo René Maurice Gattefossé, um francês, químico. Então, a aromaterapia ela nasceu, né, de uma necessidade de posicionamento. E hoje, o que a Abraroma faz, o que eu faço dentro do meu trabalho do dia a dia, é ter um posicionamento ético para que a aromaterapia seja saudável para quem está utilizando, né? Então, a gente sempre prega esse uso consciente, esse uso ético, esse uso muito sadio, né, saudável do óleo essencial. Não aquela coisa oba-oba que as pessoas tentam medicalizar os óleos essenciais. Não é essa a nossa função e não é esse o nosso desejo, né? A gente, como eu falei, a aromaterapia é para quê, para quem, como, né? Então, todo uso de óleo essencial, ele tem que ser muito bem pensado. E isso a gente acaba tentando fazer todos os dias no nosso trabalho, e a gente agradece muito o espaço de poder estar trazendo isso para mais pessoas, e quando precisarem da gente, nos procurem, que estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, Rômulo. Pode ter certeza que nós vamos fazer isso. Vamos te perturbar aí para você vir explicar cada vez mais as coisas, esclarecer todos esses pontos tão importantes que nós abordamos hoje. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos que estão conosco sempre aí nos seguem nas nossas redes sociais e também enviam constantemente os seus e-mails sugerindo as pautas que serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber aí as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista aí, como importante, e divulgue os seus vídeos, nossos vídeos nas suas redes sociais, também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência, e a semana que vem estaremos de volta com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.